Existem em Portugal 80 casos diagnosticados da doença de Pompe, um problema raro, mas altamente incapacitante, que pode manifestar-se em diversas fases da vida. Luís Brito Avô, presidente do Núcleo de Estudos de Doenças Raras da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, e também Joaquim Brites, que é presidente da Associação Portuguesa de Doentes Neuromusculares, estão na edição da manhã. Bom dia aos dois, sejam bem-vindos. Bom dia, João. Doutor, eu vou começar por si. O que é isto da doença de Pompe? A doença de Pompe é, como disse, uma doença rara. Depois, para além dessa característica, raro quer dizer menos um doente em cada 2.000 habitantes de um grupo populacional ao longo de todo o seu ciclo de vida. E é este o estatuto que se considera na Europa. A doença de Pompe em si é uma doença hereditária, metabólica. No fundo, lida com mutações do gene de um enzima que metaboliza uma proteína chamada glicogênio. Portanto, é uma glicose. Vamos simplificar. Como é que isso se manifesta? Simplificando é assim, mas é importante dizer isto para que claro. as pessoas perceberem a doença. Esta proteína glicogênio, que existe em muitos tecidos do corpo, existe essencialmente nos músculos, no fígado, e quando falamos de músculos, incluímos o músculo cardíaco, o coração. O que é que este glicogênio faz? Acumula açúcar, guarda açúcar. E o enzima de que há déficit na doença de Pompe, o que é que faz? Fratura as moléculas de glicogênio, libertando açúcar para produzir energia para que se exerça a contração muscular, o exercício, o esforço e daí as manifestações clínicas da doença. Por outro lado, a acumulação de glicogênio que não é metabolizado vai estragando, vai degradando, digamos, o tecido muscular. A doença não tem uma particularidade de incidência nos sexos, ela existe em todo o mundo. A sua incidência, você falou que nos 80 doentes identificados em Portugal, varia muito como qualquer doença genética, depende das comunidades. Por exemplo, num estudo holandês bem feito, foi detectado um caso por cada 138.000 nascimentos. Ao passo que em Taiwan existe um caso por cada 33.000 nascimentos. Portanto, há clusters, há zonas de incidência particulares. Mas é essencialmente falta de força, é assim que se manifesta? A expressão clínica acaba por ser... Primeiro há duas formas. Há uma forma infantil, cuja expressão clínica ocorre logo à nascença, que é gravíssima. Devo dizer que 90% destes doentes com a forma infantil falecem no primeiro ano de vida. E depois há uma forma que se chama de começo tardio. O começo tardio parece ridículo comparado com um ano de vida, mas é por causa da diferença do prognóstico, principalmente. Na forma infantil, adolescente ou adulta, que nos casos de infância começa por volta dos 5 anos e na doença do adulto por volta dos 27 anos de idade. E depois vai progredindo ao longo da vida com manifestações de degradação da capacidade motora. As pessoas vão tendo dificuldade em caminhar, em andar, em correr, até é uma fase em que praticamente todos os doentes com Pompe aos 40 anos de idade estão confinados a uma cadeira de rodas. Outro aspecto é o envolvimento dos músculos respiratórios, responsáveis pela ventilação pulmonar, e aos 50 anos quase todos os doentes de Pompe estarão com necessidade de suporte com aparelhos de ventilação. Na forma infantil, o coração é muito envolvido e a morte é cardiovascular ou por insuficiência respiratória. Na forma do adulto, o coração é pouco envolvido. É um problema que tem múltiplas implicações, ou pode ter múltiplas implicações. Sim. No seu caso, como é que foi? Eu não sou prestador, eu represento os doentes, no geral. Olha, que informação que eu tinha, e então preparei toda a nossa conversa nesse sentido, era que, para além de presidente da Associação Portuguesa de Doentes Neuromusculares, tinha também esta doença. Então, sou cuidador de um doente neuromuscular também, e que representa as doenças neuromusculares de uma maneira geral, em particular, neste dia. Então faço essa pergunta. Na pessoa que lhe é próxima, da qual é cuidadora, como é que esta situação aconteceu? Bom, a pessoa de quem eu sou cuidadora, que é o meu filho, não é portador de doença de Pompe também. É portador de uma doença neuromuscular que tem as mesmas sintomatologias que a doença de Pompe, ou seja, as doenças neuromusculares, de uma maneira geral, aparecem mais ou menos da mesma forma, com os mesmos sintomas, a fraqueza muscular, a perda de força progressiva, etc. E as mesmas necessidades de apoio técnico ao longo da vida. Os doentes manifestam quase sempre na idade infantil, na idade pediátrica, é mais difícil, porque
as manifestações são diferentes, mas quando os doentes chegam a uma idade adulta, têm normalmente outro tipo de necessidades, outro tipo de apoio técnico, outro tipo de apoio também domiciliar. E que apoio é que uma associação como aquela que preside pode prestar não só aos doentes como aos seus cuidadores, porque muitos dos casos referem-se então a crianças e a jovens? Sim, essencialmente o apoio que nós damos é um apoio técnico, um apoio na procura de ajudas técnicas, de melhores condições de vida, de adaptações para as suas habitações, para encarar um pouco a doença ao nível psicológico, porque também é importante a preparação da família para suportar este peso e naturalmente que a luta pela criação constante de melhores condições de vida Mas para eles. há apoios suficientes em Portugal para estes doentes? Existem alguns apoios, aqueles que são conhecidos, algumas ajudas técnicas, infelizmente não estão, a maior parte das vezes, bem direcionados, também não são suficientes, porque não se conhecem bem as necessidades quando se elabora uma tabela de ajudas técnicas. Há coisas que não fazem muito sentido. Porque é que eu hei de ter numa lista de ajudas técnicas homologada, porque é que eu hei de ter um cesto de transporte de uma grua de transferência se não tenho uma grua de transferência? Portanto, se não é comparticipado Mas grua de uma transferência. forma genérica, o que é que estes doentes precisam no seu dia-a-dia, Precisam quando falamos de apoios? Precisam de muitos cuidados, precisam que os cuidadores estejam naquela fase mais difícil, que estejam 24 horas por dia a cuidar deles, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e também precisam que os cuidadores sejam, de certa maneira, acarinhados e também precisam de ser tratados. Os doentes, quando chegam a um grau de dependência, precisam naturalmente ter as condições necessárias, precisam ter condições domiciliárias, precisam ter preparação, precisam ter empresas que os aceitem, pelo menos aqueles que conseguem ter alguma capacidade de trabalho, precisam de ser integrados, precisam das acessibilidades nos sítios por onde se locomovem, normalmente andam de cadeira de rodas, são cadeiras de rodas elétricas. Quando atingem esse estágio da cadeira de rodas, como o doutor dizia, por volta dos 40 anos, na idade adulta. A doença de Pompe, especificamente. Que é da doença de Pompe que estamos aqui a falar, pelo menos foi aquilo que me foi dito, e peço imensa desculpa mais uma vez pela informação que tinha de que era portador desta doença. A nível de tratamento, como é que estamos? Felizmente estamos a começar a ficar bem. Primeiro há dois aspectos na terapêutica. A terapêutica específica, tratar a doença em si, a sua causa, e o resto, tudo aquilo que o engenheiro disse, de todos os apoios para que o doente possa ter acessibilidade às atividades de vida diária. Portanto, digamos, a terapêutica paliativa, as ajudas para que a pessoa se possa governar ou com ajuda de terceiro. Mas, doutor, não há casos de sucesso em que a pessoa não fique totalmente dependente? Não posso esperar muito, não temos muito tempo. Desde o ano 2006 que temos uma terapêutica enzimática de substituição. Ou seja, já existe, por fabrico, na indústria farmacêutica, um enzima que substitui o enzima que está em falta no caso da doença de Pompe. Portanto, temos tratamento específico. Daqueles 80 doentes que falou há bocado conhecidos em Portugal, 27 estão sob terapêutica já em Portugal. E há aspectos bastante promissores, particularmente na forma do adolescente adulto. Na forma pediátrica, o sucesso tem sido menos notório, até porque, como lhe disse, é substancialmente mais grave no primeiro ano de vida. Mas os resultados estão a ser excelentes, bastante promissores, e temos, para já, uma boa taxa de penetração terapêutica em Portugal. Ou seja, esperar que, de facto, sejam cada vez mais os portadores da doença a não ficarem na dependência total. Agradeço a presença dos dois na edição da manhã, foi um gosto. Estamos aqui. Até uma próxima oportunidade.